Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Amém. Queridos, nessa manhã nós tivemos uma reunião pastoral, e nessa reunião pastoral, o pastor Valdinei esteve pregando uma palavra muito forte, falando sobre como que vivem os pastores hoje, diante das pressões, né, dos estresses da vida. E dentro dessa palavra, Deus fala no meu coração, e eu quero meditar com vocês aqui hoje, até mesmo para poder chamar um pouco a atenção da igreja, acerca de como a igreja tem se portado em relação aos líderes, aos pastores, em relação aos próprios irmãos, o convívio da igreja, a comunhão, a unidade da igreja. E é muito importante que a igreja entenda que nós somos diferentes, nós somos um povo que vamos morar no céu, um povo que fomos chamados para estar ao lado do Senhor Jesus. E, para tanto, nós não podemos viver como o mundo vive. Então, Filipenses, Paulo está dizendo assim, entenda que é uma igreja, e ele está dizendo assim, olha, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entreáveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo. Paulo está dizendo assim, olha, nós precisamos nivelar os nossos sentimentos em Cristo. Precisamos ter o mesmo sentimento que estava em Cristo. E esse sentimento, ele está falando aqui de conforto, está falando de consolação, está falando de comunhão do Espírito, está falando de afetos e compaixões, está falando de gozo, está falando de amor e de ânimo. Ele está falando de sentimentos que estavam na pessoa de Cristo. E esse é um grande desafio para a igreja hoje. Porque a igreja, quando as pessoas elas começam a difamar a igreja, a falar mal da igreja, a falar mal dos líderes, a falar mal dos pastores, a igreja tem vivido um certo desconforto. A igreja tem vivido uma certa apreensão. A igreja tem vivido uma certa expectativa. Meu Deus, o que será que vai acontecer amanhã? Tem tantas coisas ruins acontecendo que a igreja perdeu a referência dos verdadeiros sentimentos, dos sentimentos santo, puro, bom, que Deus estabeleceu para a igreja viver. E por causa disso, a igreja ela tá começando a perder o foco. Eu acabei de fazer uma gravação agora e essa gravação estava estranha, porque a câmera perdeu o foco. Quando a câmera perde o foco, não tem como refletir corretamente aquilo que está sendo filmado. E quando a igreja perde o foco, ela perde as referências. Ela não consegue mais se basear nos verdadeiros sentimentos, o sentimento de Cristo. E ela começa então a andar por outros caminhos. E hoje tem sido moda no YouTube as pessoas falarem mal de líderes, falarem mal de pastores, falarem mal de igrejas, né? Pessoas que outrora eram cristãs e que agora se dizem, né, desigrejados, eles acham na autoridade agora de condenar A e condenar B e condenar C. Mas a verdade, querido, é que a Bíblia não dá esse direito para a gente poder condenar ninguém. Né? É claro que se a gente tem autoridade para fazer algum julgamento, algum juízo de valor de alguma coisa e colocar em ordem, a gente pode fazer isso. Isso aí é dado ao direito. Cada pessoa tem o seu direito, né, dentro das suas prerrogativas de agir, né, para julgar algo, para resolver algo, alguma questão. Mas se não compete a nós, né? É muito comum às vezes ver pessoas falando mal de líderes que elas não congregam com essas pessoas, que elas sequer dão dízimo na igreja dessas pessoas, e elas estão falando, e segundo elas tomam para si, né, dizendo a autoridade da palavra de Deus, mas não é. A gente sabe que não é. São pessoas legalistas, são pessoas religiosas que se levantaram, né, numa proposta satânica para destruir a vida de homens e mulheres que são líderes, que têm chamada de Deus e que através da vida dessas pessoas, desses líderes, homens e mulheres têm sido abençoados. Eu fico olhando quantas pessoas ali no Rio de Janeiro que viviam no tráfico de drogas, que viviam envolvido com tantas coisas ruins, com ocultismo, com coisas pesadas, e elas foram libertas através daquelas igrejas que fizeram trabalhos ali, que realizaram trabalho. E hoje, algumas pessoas falam mal daqueles líderes, falam mal, por quê? Ignorando todo o trabalho que a pessoa fez e como Deus usou aquela pessoa. Porque é a intenção satânica, é o diabo que quer atrapalhar a obra da igreja.
Mas me consola um versículo da Bíblia que diz assim, Jesus diz para Pedro, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu tenho um bom entendimento. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas no aspecto físico de congregação, não. Eu estou falando sim das reuniões no nome de Jesus. Porque o que é igreja? Igreja não é o templo, igreja não é a placa. Igreja são as reuniões que são feitas em nome de Jesus. E ele mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então a igreja é a reunião do povo, do crente, daquele que acredita em Jesus. E ali o Senhor age, ali o Senhor faz coisas. E essas coisas que o Senhor faz não é coisa para inglês ver, não. O que Jesus faz é começar pela vida dos envolvidos, pela vida daqueles que estão ali. Mudança de caráter, mudança de sentimento, transformação de alma, cura dos traumas, tudo o Senhor Jesus faz ali. Então, é inegociável isso. A igreja não pode parar de congregar, a igreja não pode parar de se reunir, a igreja tem que estar junta, unida. Só que tem que ter um sentimento bom, porque também não adianta nada a igreja se reunir para ter um sentimento maligno. Enquanto uma pessoa está lá no banco pensando mal do pastor, enquanto a pessoa está lá no banco está praguejando o ministério do outro de forma alguma. Então, Paulo está chamando a atenção dos irmãos de Filipe acerca disso. Ele diz, olha, haja em vós esse sentimento. Que sentimento é esse? Sentimento de conforto, sentimento de consolação, de amor, sentimento de comunhão no Espírito. Igreja, para de apontar o dedo. Para de ficar se levantando como juiz do seu irmão, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você deve ser juiz do seu irmão. A Bíblia diz que você deve amar o seu irmão. A Bíblia diz que você deve orar pelo seu irmão. Para de legalismo, igreja. Para. Deus não chamou você para isso. Deus te chamou para amar as pessoas, para ter compaixão. Esse é o sentimento bom, o sentimento da igreja. E aí ele diz assim, completai o meu gozo para que sintai o mesmo. Quer dizer, esse sentimento tem que estar nivelado na igreja. É a única coisa, querido, que nós podemos nivelar. Não dá para se nivelar número de membros, não dá para se nivelar conquistas financeiras, não dá para se nivelar conquista de território, quantas placas, quantas igrejas você abriu, não dá, mas o sentimento dá. O sentimento dá para se nivelar, diz tendo mesmo o ânimo, o mesmo sentimento, o mesmo afeto, a mesma compaixão, o mesmo amor. Pode se nivelar assim, amém? Esses sentimentos. As conquistas você não consegue nivelar. A carreira você não consegue nivelar. Os anos de experiência que não tem na chamada você não consegue nivelar. Mas os sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, isso você pode sim nivelar. A igreja não pode andar desnivelada nisso. Porque se a igreja andar desnivelada nisso, ela entra pelo caminho da religiosidade, ela ainda entra pelo caminho do legalismo e começa a apontar dedos, apontar dedos, apontar dedos. Diga não ao apontar de dedos. Amém? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa palavra aqui fecha tudo na vida do cristão. Se você considerar aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor, não só pelo fato da pessoa ter um título, apóstolo, bispo, não é por isso, mas por ser um homem de Deus. Por ser um homem de Deus. Eu sei, querido, eu já fui muito humilhado, eu já fui muito desprezado, eu sei disso, tá? Então, eu nem levo em consideração isso, porque se você levar em consideração isso, você vai entrar pelo caminho da religiosidade, do legalismo. Eu não posso ir por esse caminho. Eu tenho que ir pelo caminho do amor, da misericórdia, do nivelamento do sentimento cristão. Eu preciso ir por esse caminho, tá? Então, não atente apenas para o que é seu. Quer dizer, não olhe apenas para a sua luta, olha para a luta do outro. Ora pelo outro, clama pelo outro, peça a bênção de Deus sobre o outro. Para de regionalizar, achar que é só o seu território, só a sua área que é importante. Não, a área do outro também é importante, o que o outro está fazendo também é importante. Embora não seja na mesma visão que você está fazendo, mas ele está trabalhando com os consentimentos da parte de Deus de ganhar vidas e de trazer esse sentimento para dentro da igreja, tá? Aí no versículo 5 ele diz, sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Qual foi esse sentimento que Cristo teve? Cristo teve o sentimento de trazer conforto. Ele diz assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele teve esse sentimento de trazer conforto para nós, o sentimento de consolação. Tanto é que ele diz, olha, enviarei-vos o Consolador. Então, o sentimento de Cristo sempre foi patente, que ele queria
fazer da igreja uma igreja consolada, uma igreja em conforto. Quando ele entra em Jerusalém, diz, olha, muito eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Falou isso para o povo judeu, mas o povo judeu não quis. Ele diz, mas vocês não quisessem. Mas a igreja quer isso. A igreja quer estar debaixo das asas do Senhor, quer estar confortável, consolada, né? Quer estar cheio de afeto, de compaixão, da mesma forma como Jesus olhava para a multidão e sentia compaixão por ela. A igreja precisa olhar para a multidão está perdida. A multidão está com essa informação e desinformação que está no YouTube, que está nas redes sociais. A multidão está perdida. A igreja precisa reorganizar, reorientar esse povo na palavra, porque só a palavra de Deus, como eu já disse esses dias atrás, é a verdade absoluta de Deus, pode ordenar as pessoas a fazerem as coisas corretas. Sem a palavra de Deus não há como. Então temos que ter esse sentimento, tá ok? O mesmo sentimento que estava nele. E aí Paulo diz, complete o gozo, o meu gozo, para que sintai o mesmo. Quer dizer, seja feliz com Cristo. Seja feliz com o amor, seja feliz com a entrega, seja feliz com ao invés de apontar dedo, orar pela pessoa. Que tal se nós, ao invés de apontar o dedo, orássemos pela pessoa? Pedisse para Deus a bênção sobre a vida da pessoa. Vamos mudar, vamos quebrar paradigma. Eu fui num curso de atrás chamado Paradigma. Tá? Modelos que a gente recebeu a vida toda e esses modelos estão aí, né? Que não condiz com a palavra e precisam ser quebrados. Porque a Bíblia diz assim, ao invés de você apontar o dedo, ore. Mas a gente acha melhor apontar o dedo, é mais fácil. Porque quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente esconde as nossas falhas. A gente esconde as nossas fraquezas. Mas nesse dia, Deus está te chamando para quebrar paradigmas, para deixar de apontar o dedo e amar o seu irmão e orar por ele. Deixa, querido, que se ele fizer a coisa errada e não crer em Jesus, o próprio Deus vai julgar a vida dele. Isso não compete a mim nem a você. O próprio Deus vai fazer isso. Ok? Que a Bíblia diz que ele é o justo juiz que julga com equidade. Então não há problema algum. Mas nós temos que amar, nós temos que ajudar, nós temos que consolar, nós temos que confortar, nós temos que dar o braço, temos que fazer o que for necessário. Amém? Então fica com você essa palavra nessa manhã. Não aponte o dedo, não fale mal do seu pastor, não fale mal da sua igreja. Pelo contrário, ame as pessoas. Não estou dizendo da igreja por quê? Porque a igreja é o celeiro. A igreja é a base. Se a igreja perder essa visão de sentimentos bons, de compaixão, misericórdia e graça, onde é que você vai achar isso? É a igreja que tem. Porque o próprio Jesus, ele construiu a igreja assim. Os sentimentos que levou Cristo a construir a igreja foi esse sentimento de misericórdia, graça, e amor e perdão. Se nós perdemos esses sentimentos, a igreja perdeu tudo. Por isso que nós não podemos abaixo o apontar de dedo e começa a dobrar joelhos para que Deus possa ser glorificado nessa nação. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.